Então, para resolvermos essa questão, nós vamos fixar duas coisas. A primeira delas é o seguinte: o x vai ser o número de acertos que esse determinado candidato teve no concurso. O y vai ser o número de erros que esse determinado candidato teve nessa prova desse concurso. Definido isso, nós vamos analisar o que a questão nos diz. Em um concurso, os participantes devem responder a um total de 20 questões. Galera, é o seguinte: qual o total de questões? 20. Então, ou o candidato acerta uma questão, x, ou ele erra a questão, y. Então, a soma do número de acertos mais o número de erros, que é y, o número de acertos é x, número de acertos. E y é o número de erros que o candidato teve na prova, nas questões. Então, a soma de acertos e de erros é 20. Ou seja, o número de acertos mais o número de erros é igual a 20. Entre erros e acertos, ou melhor, entre acertos e erros, o candidato respondeu 20 questões. Então, essa é a nossa primeira equação. Vamos continuar lendo a questão. Para cada resposta correta, o candidato ganha 3 pontos. E para cada resposta errada, ele perde 2 pontos. Então, nós devemos analisar da seguinte forma esse dado que a questão nos dá. E só para terminar de ler, determine o número de acertos e erros que um candidato obteve, considerando que ele totalizou 35 pontos. Então é o seguinte, galera. Se para cada acerto é x, se para cada acerto que ele teve, ele ganha 3 pontos, nós vamos multiplicar. Então, para cada acerto, que é x, nós multiplicamos por 3. Por quê? Por que isso? Se o candidato teve um acerto, x é 1. 1 vezes 3, 3 pontos. Se o candidato, por acaso, acertou 2 questões, ele vai ter, o x vai ser 2. 2 vezes 3, 6 pontos. Então, o número de acertos está em função de x, certo? Vamos agora continuar escrevendo a equação, que a questão também nos diz que para cada resposta errada, o candidato perde 2 pontos. Galera, se ele perde, quando nós para escrevermos essa equação, nós temos que associar esse termo de perder com o sinal de menos, né? Se ele perde, então ele vai ter menos 2 pontos para cada erro, certo? Então, para cada acerto, ele ganha 3 pontos, multiplica 3 vezes x. Para cada erro, como ele perde, vai ser menos. Então, como ele perde 2 pontos, nós multiplicamos por 2 o número de erros, que é y, certo? Então, e ainda a questão nos diz que o candidato obteve, ou seja, ele totalizou 35 pontos. Então, como ele ganha 3 pontos para cada acerto e perde 2 para cada erro, ele no fim ficou com 35 pontos. Então, nós temos um sistema de equações. Vamos resolvê-lo da seguinte forma. Eu vou pegar essa equação aqui de baixo, eu só vou reescrevê-la aqui. 3x menos 2y, isso é igual a 35. Essa primeira, vamos multiplicar ela por 2. Por quê? Deixa eu colocar aqui. Vezes 2. Por que eu vou multiplicar ela por 2? Porque quando nós multiplicarmos ela por 2, nós vamos conseguir eliminar os y's. Preste atenção, vamos lá. 2 vezes x é 2x. 2 vezes y é 2y. Isso é igual a 20 vezes 2. 20 vezes 2 é 40. Então, eu peguei essa equação e multipliquei cada termo dela por 2, certo? 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 20, 40. Agora vamos somar essas equações. E você vê claramente aqui, ó, que nós temos em cima 2y e aqui embaixo menos 2y.
Então eles vão se anular. Vamos lá. 2x mais 3x é 5x. 2y menos 2y, uma coisa menos ela mesma é zero. Eliminamos. Corta, corta. Isso aqui é igual a 40 mais 35. 40 mais 35 é 75. Então, x é igual a 75. Lembrando que esse 5 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o 5 passa dividindo. O x é igual a 75 sobre 5. 75 sobre 5, vamos fazer aqui a divisão. 75 por 5. Que número vezes 5 dá 7? 1. 1 vezes 5. 7 menos 5 é 2. Desce o 5. Que número vezes 5 é 25? 5. 5 vezes 5 é 25. Subtrai, 25 menos 25 é 0 e terminamos porque não tem mais nenhum número para descer. Então, 75 dividido para 5 é 15. Então, x é igual a 15. Achamos o número de acertos. Agora vamos achar o número de erros, que é y. Vamos pegar essa equação aqui. Vamos trazer ela para aqui. X mais y é igual a 20. O x é 15. Então vamos substituir esse valor de x. Em vez de x eu vou escrever 15. Mais y, isso é igual a 20. Então vamos isolar o valor de y. Reescrevi o sinal de igual. Vou repetir o 20. Vou repetir o y. E esse 15, ele está somando do lado esquerdo da equação. Tem um símbolo de mais aqui. Está somando do lado esquerdo, vai passar para o lado direito subtraindo. Então, trocando a operação. Então ficamos com 20 menos 15. O y, ele é 20 menos 15. Isso aqui é 5. Então o y é 5. Então, ele teve 15 acertos e 5 erros. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o gostei e se inscreve no canal. Valeu!